Aqui comigo hoje, para esse webinar, eu estou com o Rodrigo Martelli, que é o gestor de TI e processos aqui da TOTVS IP, e faz parte da área também o planejamento orçamentário, o acompanhamento. Então, ele vai contribuir bastante com os processos que a gente faz hoje aqui na TOTVS IP. Eu estou aqui com o Igor Nader, que ele é o gerente comercial da Profix, que é a nossa parceira na solução de planejamento orçamentário, e também com o Bruno Dourado, que é gerente financeiro sênior da LSL, cliente do segmento de logística, cliente aqui da TOTVS IP, que ele vai compartilhar um pouco da experiência da LSL com a nossa solução de planejamento orçamentário. Eu vou ficar acompanhando esse webinar, eu vou estar acompanhando o chat, a gente vai deixar um tempo no final do webinar para responder as dúvidas, mas vocês já podem começando a colocar as dúvidas a partir de agora, que eu vou monitorando, identificando aqui, marcando, para a gente responder no final. Então, vou deixar agora com o Martelli. É contigo aí, Martelli. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos os presentes, Igor, Bruno, estar junto conosco nesse momento aqui. Bom, nós vamos investir um tempo para falar de um tema bem relevante, que é o assunto de orçamento dentro das nossas empresas, ainda mais nesse cenário que estamos vivendo, né? Acho que nunca esse tema foi tão relevante, tão necessário, uma situação que jamais vivemos, muitas incertezas, muitas mudanças, né, a todo momento. Então, lá atrás era, não, é apenas uma gripe, não fecha tudo, não fecha tudo, tem vacina, não tem vacina, a vacina vem em outubro, a vacina vem em janeiro, é muita incerteza. E os cenários, os negócios, eles precisam de respostas rápidas para esses cenários de incertezas, para essas mudanças, né? Então, como será o próximo mês, como será principalmente o próximo ano. E dentro desse cenário também, nós entendemos que muitos dos negócios serão transformados. Então, eu tenho uma unidade de negócios, ela deve ser mantida, não deve, vou abrir uma outra unidade de negócios, vou reestruturar a minha parte de negócios para eletrônico ou não, como é que fica essa parte? E tudo isso passa por um planejamento, por um orçamento, né? Essa é a parte mais importante que nós temos. E o Igor hoje vai explicar, vamos fazer um bate-papo aqui, nessa parte. Dentro da TOTVS IP, essas mudanças também são muito relevantes, né? Nós fizemos várias itens, eu vou comentar ao longo da apresentação do Igor, os cenários que nós montamos, mas acho que vai ser um momento bem gostoso aí, passo a palavra para o Igor para começar a nossa apresentação. Bom, habilitando aqui o microfone, boa tarde a todos. O desafio aqui hoje é realmente falar um pouquinho de planejamento financeiro e orçamentário. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um minutinho. Eu acredito que vocês já devem estar vendo. Tudo bem, Marson? Está vendo a minha tela? Tudo bem, a gente está vendo sua apresentação, sim, Igor. Perfeito. Então, pessoal, a pauta aqui hoje será em dois momentos, né? Eu vou primeiro passar um PowerPoint aqui, bem rápido, para falar um pouquinho aí do institucional da Profix e falar um pouquinho de conceitos, tá? Na sequência, a gente vai mostrar um pouquinho aí da solução Profix, nas vertentes do orçamento e fluxo de caixa. Feito isso, aí o Bruno também vai contribuir aí com a sua experiência no Profix. O Bruno é da LSL, uma empresa de logística da Honda, bem grande, e já usa a nossa solução quase há 3 anos. Ele vai nos presentear aí com alguns briefings, né, Bruno? Então, assim, dando sequência, tá? Bem rapidamente sobre a Profix, eu não vou perder muito tempo aqui, mas é uma empresa canadense, né? E o nosso principal diferencial é o nosso tempo de existência. Então, nós já temos 30 anos de existência. Então, é um produto que está muito maduro, que foram construídos pela área usuária. Deixa eu só desabilitar o meu vídeo aqui, pessoal, só para ficar um pouquinho mais clean a apresentação. Depois eu habilito o meu vídeo novamente, porque eu como menos bandas de internet. Então, voltando aqui, então é uma empresa que já tem bastante, assim, quilometragem rodada, né? Já está bastante rodada, tem bastante estrada,
já vimos de tudo um pouco, né? Às vezes a gente vai implantar um projeto, o cara fala, mas aqui é diferente, vocês nunca viram isso, e na verdade nós já vimos de tudo um pouco. Temos uma estrutura aí globalizada, com unidades próprias. Aqui no Brasil nós somos a Prof. South America, com escritórios no Rio e em São Paulo. Temos hoje algo em torno de 3.500 clientes utilizando a plataforma. Eu coloquei aqui na tela algumas logomarcas assim, mais conhecidas, né, de mercado. E o que é importante vocês notarem aqui? A gente atende qualquer unidade de negócio. Eu tenho aqui saúde, como o Conselho Libanês, educacional, como o PUC, empresas da linha agro, de sucroalcooleiras, cooperativas, plantadoras de milho, soja, algodão, mineradoras, varejo, indústrias farmacêuticas, indústrias de alimentos, químicas, empresas prestadoras de serviço como CIE, como a própria TOTUS, né? A TOTUS Matriz é o nosso cliente. Inclusive, a minha relação com a TOTUS começou aí há 6 anos atrás, né? Como cliente, a TOTUS comprou um projeto, e no ano seguinte, 2015, virou um parceiro, né? Formamos uma aliança comercial e até hoje a gente colhe bons frutos dessa parceria aí, comercial. A própria LSL, que é uma empresa de logística... Igor, Oi? Só um momento. Acho que a tela não está no logo dos clientes. A minha está aqui, deveria estar. Tá aqui, para mim tá ok, sim. Eu acho que pode ter um delay seu aí. Eu aconselho, de repente, vocês habilitar a sua webcam, porque aí vai comer menos banda da sua internet. Pode prosseguir, obrigado. Tudo bem? Tudo bem, Marção? Tá vendo aí a telinha direitinho? Aqui tá bem. Então, vamos lá. Então, é isso, gente. Então, assim, são clientes que... O que é legal? Que a gente tem bastante relacionamento com essas empresas. Então, assim, geralmente eles estão aí recebendo novas empresas para novas oportunidades para fazer benchmark. O próprio Bruno já me ajudou aí em diversas situações, mostrando o projeto deles implantado em eventos, em ligações, né, Bruno? Então, essa é a ideia. Eu te digo que hoje é o nosso maior ativo, a nossa aqui base de clientes, tá? Falando um pouquinho do que a solução faz, tá? A gente também tem um diferencial aqui, que é bem interessante. Os nossos concorrentes, geralmente, eles vendem módulos, né? Você tem que ir comprando módulos do Profits para poder... módulos da sua solução para poder usar na totalidade o que ele te oferece. O Profits, ele vai assim, no sentido contrário a isso. É uma solução com várias funcionalidades, né? E já está tudo embutido. Quando você contrata o Profits, eu já estou levando ali, olha, o módulo de orçamento, o módulo de consolidação financeira, o módulo de fluxo de caixa, o módulo de reporting, tá? E geração de reporting, tá? O módulo de despejo pessoal, então já está tudo incluso. Eu não preciso ir comprando módulos, né? É uma suíte completa. O que vai definir o preço da solução é a quantidade de usuários. E o que vai definir a usabilidade da sua solução Profits é a quantidade de horas de consultoria que a gente vai negociar. Nesse primeiro momento eu quero só um projeto de orçamento, amanhã eu quero um fluxo de caixa, e aí vai, tá? E você pode começar por qualquer uma dessas frentes, desses pilares, tá? Eu posso começar por reporte, depois eu vou para o orçamento. Então, gente, hoje o foco da conversa vai ser mais orçamento e o fluxo de caixa, tá? Lembrando que o orçamento é a gente definir metas para o ano seguinte, eu defino junto com meus gestores de curso metas de receitas, de despesas, de investimentos, e quando chegar no ano seguinte, né, a gente vai acompanhar essas metas. Ou nos anos seguintes, a gente pode fazer também um plurianual, eu fazer um orçamento aí a longo prazo. Então, assim, todo acompanhamento real versus orçado eu faço também dentro do Profits. Por quê? Ele tem um conector, ele vai estar integrado aí com a família, com os RPs da família TOTUS. Nós desenvolvemos um conector aí em parceria com a TOTUS e ele já garante essa integração para vocês. Então, eu vou trazer ali cadastro, como plano de conta, centro de curso, tudo do RP. Eu vou trazer também ali o dado realizado, onde eu faço o acompanhamento. Essa minha entrada de dados, a elaboração do orçamento é via workflow, com várias alçadas de aprovações que você cria. Ao final, né, uma vez que todo mundo deu o seu ok, o orçamento foi aprovado, eu defini minhas metas para o ano seguinte, então só acompanhá-las. Lembrando que eu posso fazer também simulações, né? A gente tem essa caixinha aqui, né, de simulações e forecast. Isso está sendo assim muito utilizado, está muito em evidência
face ao período que a gente está atravessando, né, de pandemia, de crise econômica. Então, as empresas estão tendo que rever todo o seu planejamento agora, em 2020, porque lá em 2019, quando eles fizeram o planejamento para agora, eles não imaginavam, eu estou em sintonia com o que o Martelli falou agora, a gente não imaginava que fosse passar por essa crise, né, que a gente tem uma pandemia, uma coisa inédita para a gente. Então, assim, eles estão tendo que rever todo o seu planejamento, tá? Baseado que, eu vou ter que rever minhas vendas, porque minhas vendas caíram, eu vou ter também, com isso, enxugar os meus custos, as minhas despesas. Então, assim, eu vou ter que rever as minhas contratações que estavam programadas, porque eu não vou ter dinheiro para poder pagar a minha folha, aluguel. Então, assim, as empresas estão fazendo bastante simulações e, a partir deles, eles fazem os forecasts, tá? Não somente de vendas, mas de todos os pilares do orçamento, que é receita, investimentos, né, despesa pessoal, e aí vai. E como qualquer ferramenta de empresa, a gente tem auditoria. E o final da história do orçamento, tá? Isso quando a empresa tem uma maturidade, né, um pouco mais assim, apurada, ela faz as travas, né, orçamentárias, a execução orçamentária. Então, eu posso pegar esse orçamento que foi aprovado no PROFIS, devolver lá para o RP. Para quem usa o Proteus, é aquele módulo lá do PCO que faz as travas. Para quem usa o DataSul, é o módulo de travas do DataSul. Então, a gente devolve esse saldo de contas, gerenciais, contábeis, não importa qual o tipo, e a tua empresa vai fazer as travas. Quando me pedir fizer uma solicitação de investimentos, né, de numerário para comprar um ativo, ou então para contratar uma pessoa, o teu RP já pode travar baseado nesse planejamento prévio que foi feito no PROFIS. Então, a gente funciona aí em parcerias. Eu não sei se o Martelli quer falar alguma coisa sobre isso, se ele faz hoje em dia essas travas orçamentárias na TOTS IP. Nós temos essa parte de travas, né? Eu vou falar um pouco mais do acompanhamento que nós fazemos de travas, mas um item interessante que eu gostaria de comentar que você passou para a simulação, em março, quando tudo começou a ficar bem intenso, o Igor, nós tivemos que partir para algumas simulações, e fizemos basicamente 3, 4 cenários de toda a empresa, né, simulando os caminhos. Se a receita se concretizar com queda de 30%, de 50%, 70%, como que ficaria isso? Então, nós tivemos vários cenários a toque de caixa em março, olhando e quais ações deveriam ser tomadas mediante a cada cenário, né? A consequência de cada parte de cenário de contenção de receita, logo tem um reflexo na parte das despesas, né? Legal. E o Bruno, vocês hoje já estão fazendo as travas lá na LSL? Bruno? Acho que o microfone do Bruno deve estar fechado. Ô Igor, deixa eu aproveitar que você falou das travas. A gente fez em maio alguns webinars sobre justamente as travas, o controle orçamentário. Então depois eu vou aproveitar e vou compartilhar por e-mail para quem está assistindo, para quem não conhece, o PCO no Proteus, no RM também tem a mesma solução, no DataSul. Então, quem tiver interesse em conhecer essa parte do RP, que faz as travas, bloqueio, solicita aprovação, eu vou compartilhar o link também para todo mundo ver esse webinar, para ver esse pedaço do processo orçamentário, tá? Perfeito. Então, dando sequência, pessoal, uma outra frente também que é muito utilizada é a consolidação financeira. É uma funcionalidade que já está disponível dentro do PROFIS. Quando é que eu uso essa funcionalidade? Quando existe mais de uma empresa dentro do mesmo grupo econômico, e eu preciso consolidar DRE, balança e caixa numa holding, por exemplo, né? De repente eu quero ver ali, não os meus demonstrativos assim pulverizados, eu quero ver ele mais agrupado, consolidado. Lembrando que consolidação não é só somar, né? Nós temos que colocar todas as regras de consolidação da empresa dentro do PROFIS, como as eliminações intercompanies, as regras de ajustes, a equivalência patrimonial, né? Baseado na participação societária que eu vou ter em cada empresa aqui do meu grupo. Então, é um assunto também que a gente tem alguns cases bem interessantes, como a Camargo Correia, Alpargatas, entre outras, né? E onde a gente mapeou todas as fontes de dados e trouxemos para dentro da ferramenta, respeitando as regras de consolidação, né? Um tema que a gente vai abordar hoje, que está bem também em evidência na atualidade, é a projeção do meu fluxo de caixa operacional. Aqui é o fluxo de caixa financeiro. Quando eu falo em orçamento,
eu projeto o meu caixa também, só que é o caixa econômico, demonstrativo. Algumas pessoas chamam de econômico, né? Nem sei se é o termo correto, mas é o demonstrativo, tá? É aquele que está ligado na DRE no balanço. Ele é mais consolidado ali, ele é mais agrupado, ele tem uma visibilidade mensal, né? Quando o executivo fala nas reuniões de resultado, deixa eu ver o meu caixa aí nos próximos meses. Já aqui o fluxo de caixa operacional, não, aqui é financeiro, é tesouraria, estou falando de projetar contas a pagar, receber aplicações financeiras, empréstimos, né, dívidas e financiamentos. Geralmente o time de tesouraria fica o dia inteiro no Excel, a ideia é tirar o Excel do circuito e entregar uma aplicação para esse povo. Eles ficam ali tendo um trabalho ali muito braçal, né, fica tirando tudo que foi pago e recebido até data de ontem lá do RP, aí joga lá no Excel, né, essa massa de dados. Tudo que eu vou pagar e receber para os próximos meses, joga no Excel. Eu vou acessar o site do banco, vou baixar minhas aplicações financeiras para poder ver os próximos resgates, né? Joga no Excel. Vou colocar um provisionamento na mão aqui, que eu sei que eu vendi um projeto agora, mas no dia tal vai entrar esse dinheiro aqui na empresa. Então, eles ficam ali, talvez, sem exagero, eu acho que tem 80%, 90% do seu tempo no Excel. A ideia é tirar esse Excel da mão deles e deixar que eles usem uma aplicação que já faça esse trabalho braçal. Então, eu vou ficar ali mais na análise. Tem um título que vai vencer amanhã, eu não tenho dinheiro, já estou vendo aqui no Profit que não vou ter, meu caixa vai fechar negativo amanhã, então já vou criar uma ação para resolver esse percalço. Vou negociar com o fornecedor, vou negociar com o cliente a antecipação de um pagamento. Então, ali ele vai fazendo a gestão do teu caixa. E essas 3 últimas colunas já estão indiretamente dentro desses projetos, porque qualquer projeto desse, ao final, eu vou ter os meus demonstrativos, tá? Eu vou querer ver uma DRE, eu vou querer ver um extrato, eu vou querer ver um balanço patrimonial, cockpits financeiros, KPIs, gráficos, reloginhos. Por que eu consigo ter esses demonstrativos? Porque a ferramenta Proxy tem um BI embutido dentro dela, tá? É claro que eu não sou uma ferramenta de BI, né? Se vocês buscam BI, a TOTOS tem outras soluções. Eu sou uma ferramenta de planejamento, né? Planejamento financeiro. Mas só que eu preciso montar relatórios, gráficos, portais, listas, né? Baseado no dado que está vindo do RP, no dado que eu imputei aqui dentro, no dado que eu simulei. Então, para criar essas demonstrações, tá? Eu preciso ter um BI, e ele tem dentro do Profis, que é bem amigável. E, por fim, eu tenho aqui também, eu posso projetar minhas despesas pessoal. É uma porta de entrada em algumas empresas, na própria TOTOS foi a minha principal porta de entrada lá em 2014, quando eu vendi um projeto, porque a TOTOS é uma empresa de serviço, na época ainda tinha a Bematec, tinha acho que mais de 12 mil funcionários, algo assim, e a maior assim, custo da TOTOS é a Capital Money, então foi minha principal porta de entrada, tá? Bom, é isso que a ferramenta faz. Eu acredito que eu tenha passado aí algumas informações importantes. Antes de ir para a solução, eu vou fazer o convite para o Bruno e para o Martelli, se vocês têm alguma coisa aí a acrescentar. Acho que o Igor está bem explicado. Acho que a parte da simulação, como eu comentei, foi um item bastante importante. A parte do BI e dos dashes e da previsão, eu acho que é bastante importante. Nós tivemos um ganho muito interessante a partir do momento que os dados começaram a ser explicitados cada vez mais. Acho que esse é um ponto interessante, né? O dado, às vezes, existe lá a comparação, mas se ele não é acompanhado e explicitado, pouca ação gera nesse sentido. Não sei se você tem experiência nesse sentido, mas foi muito positivo na TOTOS IP, quando, numa reunião mensal, alguns indicadores e o acompanhamento veio bem à tona, e muitas ações reflexo disso. Bom, então, assim, pessoal, indo agora para a prática, né? É claro, esse material depois o Marson vai compartilhar com vocês. Aqui tem alguns exemplos de modelagem, de orçamento. Eu trabalho com modelos de receita, despesas, investimentos, desaguando numa DRE, balanço e caixa, modelos do contas a pagar, do fluxo de caixa operacional, contas a pagar, receber. Então, assim, consolidação. Isso depois o Marson vai compartilhar com vocês, tá? Mas vamos para a prática, acho que é o que vocês querem ver, né? Ô, Igor, deixa eu só checar aqui se o Bruno está com áudio ok. Bruno? Pessoal, está funcionando o áudio aí? Todo mundo ouvindo? Funcionando. Perfeito. Opa, tá bom. Perfeito. Então, vamos dar continuidade, Igor. Obrigado.
Bom, continuando. Então, aqui, Marção, já consegue ver aqui esse portalzinho que eu construí no Profix? Sim, estamos vendo sim. Tá bom. Como é assim, uma apresentação assim, remota, tá todo mundo recluso em casa, então por isso que de vez em quando eu vou perguntar se tá tudo ok, viu, gente? Porque pode acontecer de estar dando delay, tá? Então, aqui é um portal que eu construí ao meu gosto. A gente pode construir quantos portais a gente quiser dentro do Profix. Esse portal aqui está mais focado em orçamento. Eu tenho um outro portal focado em fundo de caixa, tá? De maneira bem rápida, não vou entrar muito em detalhe, mas só para mostrar a facilidade, para construir portais como esse, eu não preciso, por exemplo, aqui ter um conhecimento assim, de tecnologia, tá? Uma vez capacitado no Profix, eu, como um gestor ou um analista da área financeira, área de planejamento, eu consigo montar. É só ir colocando os meus objetos, ao meu gosto ali. São vários objetos, telinha de workflow, relatórios favoritos, né? Então, eu vou pulverizando essas informações aqui, esses quadrantes. Eu mesmo posso dar acesso, ele já traz os usuários da sua rede, que vão poder acessar esse portal que eu estou construindo. E depois eu vou clicando dentro de cada caixinha dessa e vou apontando esses gráficos, tá? Para uma base de dados, tá? Que são aqueles cubinhos vermelhinhos que vocês viram agora há pouco lá no PowerPoint. Bom, então eu posso montar vários portais. Eu tenho relatos de clientes que eles montam portais como esse para as reuniões de resultado. Por quê? É melhor explicar uma informação fazendo um drill, chegando em detalhe aqui no portal, do que eu ficar ali apresentando relatório em Excel, em PDF, em PowerPoint. Aqui, uma apresentação de resultado aqui no portal como esse se torna mais dinâmico. Então, são gráficos que eu consigo interagir. Aqui é uma hierarquia de clientes. Eu estou dentro da receita, eu posso navegar nessa hierarquia de clientes, subindo até chegar lá no total clientes, ou descer até chegar no cliente propriamente dito. Poderia ser uma hierarquia de produtos, de tempo. A gente trabalha muito com hierarquias dentro do Profix, né? E hierarquia de contas, hierarquia organizacional, tá? Ou hierarquia de produtos, chegando até no SKU, né? Ou hierarquia de serviços prestados, tá? Não importa qual o tipo de usabilidade. Aqui tem uma informação importante, olha. Por exemplo, tem um KPI aqui. Pessoal, a minha máquina de demonstração, tem hora que eu coloco as caixinhas em inglês, tem hora que eu tiro em inglês. Então, assim, mas esses itens aqui que estão escritos, eu que escrevi, são labels que eu que criei, tá? Eu esqueço depois de voltar tudo. Mas aqui está me dizendo o seguinte, ó, que as minhas contas, né, de despesas operacionais da área de marketing, ó, já estão estouradas, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu estourei aqui, ó, em quase 32 mil reais, ó. Então já é um sinalizador. Né? Você imagina um gestor de marketing já vendo essa informação. O ideal seria se ele tivesse evitado estourar, né? Quando a gente faz um acompanhamento diário, se a gente trouxer o dado realizado todo dia, pelo menos um D-1, né? A gente consegue evitar esse tipo de situação aqui. Por quê? Eu já estaria vendo tudo que aconteceu hoje, né? Eu vendo tudo que aconteceu até a data de ontem, o que falta acontecer até o final do mês, então eu posso evitar um desvio. A gente pode criar sinalizadores, KPIs. Só que nesse caso aqui não teve jeito. Já estourou a conta de despesa operacional, que no meu exemplo é uma conta agrupadora. Abaixo dela tem várias outras despesas, como despesas de viagens, despesas de pessoal, utilidades. Eu tenho uma série de árvores, né? Despesas de escritório. Eu tenho uma série de despesas abaixo que você vai descendo essa hierarquia. A despesa operacional é um agrupador. Então, está me dizendo que a área de marketing fez feio aqui no orçamento, né? Você também pode colocar aqui, gente, videozinhos, links de outros sites. Eu botei um linkzinho do YouTube aqui, com videozinho do Profix. A gente pode colocar aí, chamar outras aplicações webs também, tá? Um Google Data da vida, por exemplo, a gente pode colocar esses links. Aqui embaixo, eu vou começar a entender, olha, por que está vermelhinho aqui, né, o meu KPI, o meu reloginho ali. Eu estou vendo aqui 400 de custo. Ó. A coluna vermelha é o dado realizado que veio lá do RP. A coluna verde é o dado orçado que as pessoas elaboraram dentro do Profix e foi aprovado. E essa coluna amarelinha, que quase não se destaca, é o meu desvio, é o realizado menos orçado. Né? E ele está sinalizando aqui, ó, que a área de marketing, ó, é a que está realmente sendo penalizada. É a área que assim, não ficou bem na fotografia. Ela está se destacando de forma negativa dos outros centros de custo. Mas eu posso aqui, olha, inclusive, ó, como eu trabalho com hierarquias dentro do Profix, eu posso subir um nível aqui, olha, do meu centro de custo, ó. Eu posso ver linhas de negócio, empresas, né? Aí depende da hierarquia que você carrega. Eu vim aqui no corporativo, vou fazer um drill down, olha. Eu estou vendo agora todo o centro de custos da minha empresa.
Tá? Marção, tá sendo online aí? Eu estou clicando, tá em sintonia com o que eu estou falando? Pode seguir, tá Pode seguindo. seguir. Tá Então, tá bom, perfeito. pessoal. Ótimo. Então, olha só, gente, uma coisa interessante. Eu, como gestor de marketing, por exemplo, o Martelli aí. O Martelli na TOTS é o cara que é o olho clínico, né? O cara que vai identificar ali possíveis desvios, é o cara que vai chamar para conversa as pessoas. Você imagina o Martelli vendo isso daqui e vendo que a área de marketing está se destacando de forma negativa. Ele vai querer entender, mas por que a área de marketing está se estourando as despesas operacionais? Ele, se ele tiver permissão de acesso, ou o gerente de marketing, ou o executivo, né? Qualquer usuário que tenha acesso, ele pode fazer esse tipo de análise. Ó. São funcionalidades nativas do Profits. Quando eu clico aqui nessa correntinha, ele abre uma telinha que eu já tinha definido previamente um layout, né? E aqui eu começo a ver aqui quais são os desvios da minha área de marketing, tá? Ele está acabando de abrir aqui, pessoal? Vamos lá. Vou aumentar a tela aqui para ficar melhor. Então, vamos lá. Então, olha, eu só estou vendo marketing agora porque eu cliquei naquela fatiazinha da área de marketing e eu estou vendo aqui o seguinte, olha. Eu tive 3 desvios. Ó. Eu tive um desvio na área em despesa de pessoal, foi um desvio mínimo, foi 2,6%. Pode ter sido uma demissão não programada, né? Eu tive um desvio aqui em utilidades, um desvio que me chamou muita atenção, inclusive o Profits, essas telinhas, vocês podem parametrizar aquelas formatações condicionais, né? Do tipo, pinta de vermelho, se ficar acima de X%. Então, o que me chamou atenção foi despesa de viagens. Eu falei que ia gastar 40 mil e gastei 70. Estou dando um exemplo monetário, mas poderia ser um exemplo quantitativo, um exemplo em percentual, tá? Não importa qual unidade métrica, a gente pode fazer esse tipo de acompanhamento, tá? Aí você imagina o seguinte, o Martelli vai acessar daqui a pouco esse portal, eu sou o gerente de marketing, eu já vou botar uma justificativa aqui para você, Martelli, para você não puxar minha orelha. Por que eu estou tendo esse desvio tão grande? Eu vou falar aqui, ó, que foi uma viagem internacional, o dólar estava lá R$500, eu vou botar aqui a passagem da Azul que estava inflacionada, então eu posso colocar documentos externos aqui nos meus números, tá? Para embasar um pouco mais a minha justificativa. Lá, apareceu uma setinha vermelha, se eu passar o mouse ali já me diz o que é, se eu clicar eu vejo o anexo, né? Claro, gente, que a gente vai combinar, né, isso, a gente vai colocar, de repente, assim, usuários chaves de cada de curso, para ser os caras que vão colocar os comentários, as notas explicativas, né? Ele tem também outras funcionalidades que eu não tenho aqui habilitado aqui para esse exemplo, mas eu poderia colocar uma nota explicativa da coluna inteira ou da linha inteira, os whole notes, né? Ele abre um editorzinho de texto, você escreve ali a sua justificativa. Bom, imagina o seguinte, despesas de viagens pode ser várias coisas. Pode ser hotel, táxi, restaurantes, né? Eu quero saber onde é que a área de marketing está errando tanto, que ela errou 73% no teu planejamento. Eu posso clicar aqui nessa conta e pedir para ele analisar. É uma função também nativa do Profits. Então, ele vai abrir esse racional para mim aqui, olha, tá? No formato de tabela dinâmica do Excel. É muito similar, né? Onde eu tenho linhas, eu tenho colunas, eu tenho aqui filtros, ó. Eu posso mudar o layout, tira daqui, arrasta para lá, joga para cima, seleciona contas. Então, eu posso mudar esse layout ao meu gosto, tá? Para poder identificar algum gargalo. Ou eu posso começar a fazer drill aqui, olha. Eu vou fazer um drill em despesas de viagens. Eu vou descendo até o último nível, que eu quiser. E já tem uma coisa que já me chamou a atenção, olha, aluguel de carro. Olha só que interessante. Daqueles 30 mil que eu estou estourando em despesas de viagens... Perdão, pessoal, só jogando o telefone. Em despesas de viagens, quase 20 mil, tá? É aluguel de carro. Tá vendo aqui, olha? Foi um desvio bem grande. Ou seja, eu gastei quase 40 mil reais de aluguel de carro, olha, no mês de janeiro. Com a área de marketing, ó, olha o filtro. Então, isso aqui quando o gestor de curso recebe uma informação como essa, ele às vezes não fica muito confortável. Poxa, mas será que esse número está certo? Pô, eu gastei quase 40 mil reais de aluguel de carro. Será que não tem nenhuma nota aí no meu movimento aqui de produção ou de alguma outra área? Será que não tem nenhum erro de classificação contábil? Né? E está vindo tudo para o meu centro de curso? Então, quando esse tipo de situação acontece e o gestor está numa zona assim, de desconforto, ele costuma pedir lá para o controle, para o pessoal de orçamento, para trazer as notas fiscais, o razão lá da contabilidade que ele quer conferir, para ver se tudo é dele mesmo. Nesse meu exemplo aqui, olha, eu tenho uma carta na manga.
Quando eu fui lá no RP, lá no DataSul, no Proteus, no Logix, no ARM, não sei onde que eu fui, qualquer RP, quando eu fui buscar esse dado realizado aqui, o que eu fiz? Eu não busquei esse número, tá, fechado gerencialmente. Eu trouxe ele contabilmente, aberto contabilmente. Ó. Eu posso fazer um drill aqui nesse número, tá, e chegar, por exemplo, no meu razão contábil. Tá? Claro, gente, não é mágica. Tudo isso foi combinado durante a implantação do projeto. Ó. Eu vou mandar ele ordenar aqui do maior para o menor, para facilitar a minha busca. Geralmente, razão são centenas, milhares de linhas. Eu estou vendo aqui já um lançamento que já me chama a atenção, de aluguel de carro de R$15 mil. Eu clico no linkzinho, o que eu abro aqui? A nota fiscal, para eu poder ver se está certo aquele lançamento contábil. Está certinho, ó, R$15 mil, tá? E eu estou vendo aqui, é uma locação de veículo, está classificado certo, o problema é que o cara alugou uma Ferrari. Por isso que ele extrapolou aí o teu orçamento. Gente, então, assim, é claro que isso é um exemplo, isso é possível quando você tem essa amarração lá na tua contabilidade, de um lançamento contábil, com um documento fiscal ou não fiscal. Se você tem essas amarrações, a gente pode trazer para dentro do Profits, tá? Martelli, alguma coisa? Não, Igor, só contar uma historinha aí, uma passagem interessante, falando do acompanhamento aí, dos dashes. Nós implantamos uma cultura dentro da TOTS IP de acompanhamento, né? De olhar os indicadores, que rigorosamente, numa data determinada, nós temos uma reunião mensal de resultados. E antigamente o orçamento ele era criado por nós da área de orçamento e acompanhado também por nós da área de orçamento. Em outro momento nós criamos o orçamento e passamos a acompanhar e passamos para os gestores acompanharem toda essa parte. E numa terceira fase mais madura, nós implantamos essas reuniões onde cada gestor faz a sua apresentação, o seu acompanhamento, mostrando os seus números. Então, aquelas anotações lá que você comentou, elas são importantes. Mas uma coisa, acho que vocês concordam comigo, vou lá, comento, se alguém viu, não viu, ok. Tá. Então, a gente traz essas informações para uma reunião realmente com a diretoria e com os gestores, para explicar, além de já uma análise prévia desses comentários, explicar em público, né, toda essa parte que você mostrou, por que desviou, o que foi, o que não foi. Isso trouxe bons resultados. Por exemplo, algumas despesas que antes eram apenas justificadas, passaram a ser difíceis de explicar de uma forma mais presencial. E, no fim, elas acabaram sumindo. Um carro reserva, que estava lá sem ser usado, era uma outra condição que pouco trazia de positivo para a empresa e acabou gerando muitas ações nesse sentido. Então, acho que você queria só complementar de que todos esses artefatos, esse arcabouço aí de informações, nós complementamos com essa parte de processo das reuniões, que tudo isso fica muito visível e bastante ação em cima. Legal. Eu acredito também que o Bruno... Eu gostaria de contribuir também, Igor. Isso, Bruno. Gente chamar aqui. Estão me ouvindo? Estou te vendo, perfeito. Eu gostaria de contribuir nessa parte também, Igor, porque aqui na LSL nós já fazendo orçamento desde quando a empresa abriu, vamos dizer assim. Né? Então, qual que foi o principal ganho depois da implantação do Profits? Foi assim, cada planilha de explicação, ela vem acompanhada com razão, não só uma C no Excel, para poder gerar as informações para estar explicando desvio de real versus orçado. Né? Quando a gente implantou o Profits, a gente eliminou toda essa parte de Excel para gerar informação para explicação. Então, geralmente, aqui na parte do Nordeste, no sul do país, aí precisamos de uma explicação do que aconteceu lá em Manaus, em tal setor. Essa explicação, a gente perguntava hoje, a pessoa tinha que gerar uma razão, fazer o comparativo e explicar. Hoje, durante o mês, ela já vai estar fazendo acompanhamento do Profits, a gente liga lá e pergunta o desvio, a pessoa já sabe.
no caso o gerente, já está sabendo o que está acontecendo e o que está desviando, e muitas vezes a pessoa já liga aqui e vê aqui rapidamente esse desvio. Então, foi uma ferramenta, o Profix aqui, ele não é uma ferramenta praticamente de cálculo de orçamento, a gente usa na LSL como uma ferramenta de gestão, e a parte do cálculo ele entra depois, mas em primeiro lugar a gente está utilizando a ferramenta como um meio de gestão mesmo das despesas na empresa. Legal, obrigado, Bruno. O Igor, o pessoal aqui, acho que agora você vai entrar, está perguntando sobre como que o Profix pode apoiar na fase de planejamento. Acho que você vai... É o próximo passo agora, exatamente o próximo passo. Então, vamos lá. Eu comecei de trás para frente, mostrando aí já uma análise, né? Como se todo mundo já tivesse feito o orçamento, e eu estou só fazendo acompanhamento. A ideia agora é mostrar para vocês como que eu elaboro o meu orçamento, né? O meu planejamento. Então, assim, a gente sempre roda as coisas dentro de um workflow. O Profix tem um workflow bem amigável, é bem simples de mexer. Eu não preciso programar nada para criar um novo workflow. Eu posso criar um workflow não somente para o orçamento, mas também para a apresentação de relatórios, né? Vou mandar uma DRE para o presidente da empresa, um balanço, mas antes, vamos ver o que for de aprovação dessa DRE, esse balanço. Vamos ver se o número está ok. Cada gestor participando ali, contribuindo, o Martelli dando lá o ok final. Então, a gente pode criar workflows também diversos, tá? Esse workflow aqui é o meu. São as minhas atividades. Cada caixinha dessa aqui é como se fosse uma planilha aí que, na época que a gente fazia o orçamento Excel, a gente enviasse uma planilha para alguém. Então, só que aqui a gente pensa nos planilhas. Então, eu, como gestor comercial, eu vou orçar as despesas da minha área, eu vou orçar as contratações da minha área, despesa pessoal, né, as aberturas de vagas. Eu vou orçar aqui também, olha, os meus investimentos, tá, aqui em CAPEX, né, para a minha área comercial, vou trocar a frota, já quero projetar a depreciação dessa frota. Eu vou orçar vendas, que eu sou comercial, volume de vendas por período, por cliente, aí eu vou ter o produto, vou ter as minhas quebras. Eu vou orçar despesa pessoal no detalhe. Isso daqui é o seguinte, aqui eu projetando o meu quadro funcional atual. Além de orçar aberturas de vagas, eu quero orçar aqui também o seguinte, ó, que o Igor vai ser promovido, que o Igor vai ser desligado, que ele vai mudar o plano de saúde dele, agora vai ter filho, plano de saúde familiar. Então, eu posso chegar nesse menor nível de detalhes. É claro que no orçamento, quanto menor nível de detalhes eu chegar, mais preciso eu fico na hora do acompanhamento. Menor vai ser a chance de desvio, tá? Então, eu vou clicando nessas caixinhas, pessoal. Ele vai abrindo telas que em algum momento eu desenhei aqui dentro do Profix. Em função do tempo, eu não vou entrar muito em detalhes de como se desenha uma tela, mas é muito similar a um Excel, né? Onde eu pinto, formato, eu tenho uma tabelinha dinâmica, né? Onde eu vou dizendo que era essa conta aqui, essa conta. Então, eu monto um layout muito similar ao Excel, qualquer pessoa treinada no Profix consegue montar. Esse layout foi eu que montei, tá, gente? Aqui são dados fictícios sempre. Tudo que eu estou mostrando para vocês são dados fictícios. Esse layout aqui, eu botei as contas de pessoal aqui na tela, eu botei as premissas de folha aqui em cima, essas premissas já vai vir lá do meu sistema de folha de pagamento. Tá? Aqui no filtro eu botei os meus cargos que eu vou contratar. Não quer dizer que essa tela tem que ser de vocês, tá? É uma tela que eu desenho com a minha criatividade. A gente pode, inclusive, replicar as telas que vocês têm hoje aí. Olha só, eu vou brincar praticamente só com a headcount aqui, e o Profix já vai recalcular toda a minha folha de pagamento. Então, eu vou falar que eu quero contratar aqui, olha, lá em julho, auxiliares de controladoria. Vou falar que eu quero contratar 500. Quando eu faço isso, o Profix já vai recalcular toda a folha para mim. Lembrando que não tem mágica aqui, viu, gente? Mais uma vez, não é por acaso. Tudo foi combinado antes. Se você reparar aqui, olha o meu FGTS aqui com aquelas 500 pessoas. Foi para 123 mil. Mas por que foi para 123 mil? Olha? Porque ele existe aqui um cálculo. Essa conta INSS aqui, perdão, ela é uma conta calculada. Se eu tentar digitar um valor nela, eu não consigo. Eu falei que essa conta é uma fórmula. E a gente escreve essa fórmula similar ao Excel. Eu falei que o INSS é igual headcount, vezes o percentual de INSS que está vindo lá do sistema de folha de pagamento, vezes o salário médio do cargo pretendido que eu selecionei no filtro. Então, todos esses dados mestres, a gente chama de dados mestres, essa base de dados aqui prévia que eu trago lá do teu RP, do teu sistema de folha de pagamento. Então, assim, baseado nesses dados, eu cheguei, né, naquele valor ali, que é uma fórmula. Vocês fazem no Excel, aqui no Excel vocês criam fórmulas, né, entre as células.
a célula B2 mais a B3, PROC V, faça isso, faça aquilo, multiplica. Eu aqui eu faço exatamente a mesma coisa, só que eu faço entre contas, que em algum momento eu carreguei. Tá? Tem outro ponto importante aqui também, que é muito utilizado na confecção do orçamento. Eu tenho aqui uma conta de cursos e treinamentos. Ó. Já aparece até uma mensagem para mim, ó, você tem que detalhar essa conta. Então, por exemplo, se eu tentar jogar um valor aqui para essa conta de curso e treinamento, o Profit não vai deixar e vai me sugerir a criação de uma memória de cálculo. Isso é muito interessante, né? Quando a gente tem aquelas contas assim, mais agrupadoras, serviços diversos, serviços terceiros, né? Outras, né? Aquele famoso outros, que às vezes fica difícil. Nesse meu caso aqui, é muito difícil eu aprovar um orçamento de treinamento, se eu não sei quais são os treinamentos que o cara quer aprovar. Eu só aprovar um valor ali fica difícil, né? A conta seguros, a gente também pode fazer esse tipo usar esse tipo de funcionalidade. Que às vezes você não tem essa abertura toda na hora do orçamento, tá? Você então quer que ele entre com um detalhe no orçamento, mas na hora do acompanhamento eu posso acompanhar na conta salários, na conta treinamentos, eu posso acompanhar a conta mais superior. Mas na hora o pessoal está falando que a tela está ficando meio travada, acho que está compartilhando a tela. Acho que vale você talvez parar de compartilhar e começar de novo para ver se melhora. Tá bom. E para você, como é que tá aí, Marcão? Para você tá online? Tá um pouco embaçada também. Acho que ela não tá carregando. Vendo o detalhe, ela tá prejudicada aqui. Então, peraí, então. Ou mais alguma coisa desse tipo. Deixa eu abrir ela de novo. Então, eu vou encerrar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Eu acho que é melhor. Ok? Tá carregando, vamos ver aqui. Vamos lá, volta para lá. Deixa eu dar uma tela cheia aqui. Já estou na telinha de novo aqui. Para mim, eu já estou conseguindo enxergar aqui as informações, tá? Acho que tá ok agora. Ok? Então vamos continuar. Tem algum tipo de zoom aí, porque ela tá mais nítida. Na verdade, você tem esse controle de zoom no próprio aplicativo. Você pode usar full screen ou não, tá? Eu posso dar um zoom também maior, mas vai ficar meio ruim. Mas você tem esse controle de full screen na tua... Eu minimizei essas telinhas todas do aplicativo de bate-papo, né? E eu fiquei só com a tela do apresentador, fica melhor. Então, aqui é o seguinte, ó, voltando lá para o treinamento, né? Se eu tentar botar um número aqui, fica difícil eu aprovar treinamentos a partir de um valor, porque eu quero saber se os treinamentos que ele quer fazer esse ano, no ano que vem, faz sentido. Então, eu coloquei uma trava ali, ele é obrigado a declarar para mim quais são os treinamentos que ele quer fazer. Então, é uma memória de cálculo. Então, eu vou falar que eu quero fazer um treinamento de Profit, um treinamento lá de Proteus, né? Ó, um treinamento ali de segurança do trabalho. Posso justificar, segurança do trabalho não tem como fugir, ó. Esse treinamento aqui é obrigatório, né? Ó, pela empresa. E sai botando meus valores ali, olha, mês a mês, ó, né? E quando eu salvo esse cara, ele consolida essa memória de cálculo lá na célula. E põe uma setinha para mim, assim como a setinha vermelha é uma setinha para justificativas, né? A setinha que parece aqui embaixo, é bem pequenininha, ela é indicada que existe uma memória de cálculo dentro da célula. Então, quando eu martelo o martelo vai ver se faz sentido esses treinamentos todos. Se ele clicar ali e pedir para exibir. Tá? Eu posso também justificar, mas por que você quer fazer esses treinamentos todos? Eu posso botar uma justificativa para facilitar a aprovação do martelo. O martelo são treinamentos importantes. Enfim, posso anexar aqui a normativa da empresa, que obriga a fazer o trabalho. Então, eu posso também justificar. Tá? Qualquer célula dessa que eu estou imputando números, eu posso botar uma justificativa prévia para ver se o martelo aprova ou não o orçamento. Bom, uma vez que eu fiz esse meu orçamento aqui, pessoal, o que eu faço aqui agora? Eu vou enviá-lo para o martelo, ou aqui no workflow, o martelo do meu superior imediato, para ele provar ou não essas minhas contratações. Ó. Toda essa negociação que eu estou fazendo aqui ficam gravadas no banco de dados, você consegue a qualquer momento resgatá-las. Ó, matéria segue minhas contratações para aprovação, né?
Quando eu faço isso, o Profis ele envia um e-mail, tá, lá para o matéria, porque eu já trouxe os dados cadastrados da matéria lá pela integração com a AD, que a gente também faz. Então, já mandou o e-mail para a matéria, já vai abrir aqui, ó, abre o e-mail aqui, tá? A gente configura uma conta de no Profis, ele sai mandando e-mail para todo mundo, as pessoas. Ó, esse e-mail, agora a gente pode fazer um e-mail mais trabalhado, botar logomarca, pintar. Eu só botar o linkzinho que o matéria vai clicar, já vai a linha. Eu só coloquei o histórico de negociação que eu tive com o matéria até agora, tá vendo? Então, agora, o matéria, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o portal dele, estou dando um refresh aqui na tela, só para ficar mais rápido, não ficar esperando o refresh. Agora, o matéria acessando o Profis, ele foi notificado que ele tem uma atividade orçamentária, que ele tem que finalizá-la. Ele vai abrir lá o teu flow, olha, ele vai ver que o orçamento de despesa pessoal foi enviado para ele aprovar. Então, o Marcelo vai clicar ali, o Marcelo vai acessar ali a telinha que eu pulei, ele vai poder ver carga ali, né? Eu poderia também não ser necessariamente essa tela, poderia ser uma outra tela mais agrupadora e aprovar os números mais agrupados, tá? Mas nessa minha situação aqui, ele recebeu a minha tela, ele está vendo ali os detalhamentos, as minhas justificativas, os 500 pessoas, os auxiliares de controle que eu estou contratando em julho, e o Martelli vai poder aprovar para registrar esse orçamento. É claro que o Martelli, antes de aprovar, ele vai abrir um fluxo de caixa para ver se lá em julho ele tem dinheiro para pagar essas 500 pessoas, né? Então, assim, ele vai abrir, de repente, o resultado, para ver como vai ficar o resultado da empresa, vai ficar penalizado ou não com essas contratações. Então, o Martelli vai, de repente, buscar um apoio, né, mais financeiro antes de dar um orçamento como esse. Se ele rejeitar, Igor, eu não concordo com 500 pessoas, volta para mim. Então, vai ficar esse vai e vem, até que uma hora o Martelli, olha, ele aprove o meu orçamento. Ó. Ok, Igor, orçamento aprovado. Então, o que acontece? Se você reparar aqui agora, esse portal aqui de trás, né, o meu Flow, você vai notar que não existe mais aqui a atividade, ó, a atividade de orçamento de pessoas. Tem um outro aqui que é o detalhado, mas aqui é uma outra atividade. Então, é assim que a gente vai fazer o lançamento. São várias peças que eu vou criando, várias telas, e essas telas vão ser enviadas para os gestores, cada um entrando com o seu número, o seu centro de custo, isso indo aprovado, e quanto mais a gente sobe essa hierarquia de aprovações, né, essa pirâmide de aprovações, mais consolidado é o número. Quando chegar lá em cima, nesse flow de aprovação, o que um diretor vai aprovar? Ele não vai aprovar a transação do Igor, do Martelli, a despesa operacional de um, de outro. Ele quer ver o seguinte, cadê a reta de caixa, rentabilidade, lucratividade, tá bom ou não os números para o ano seguinte, né? Então, ele vai, geralmente, um executivo, ele vai aprovar um número mais consolidado. Aqui é uma telinha de despesas, que eu vou entrando com meus números aqui, ele vai projetando as despesas da área comercial, né? Então, é isso, gente. A gente vai desenhando essas peças. Igor, nós temos uma situação na TOTS IP, né, que o processo de orçamento, as pessoas podem estar perguntando, né, mas é agosto, eu vou falar de orçamento agora, eu vou falar lá em outubro, novembro, né? Quando a gente fala de orçamento, existem algumas fases. Então, embora eu faça a construção lá em novembro, outubro, alguma coisa desse tipo, a gente começar a voltar no tempo, para a minha área, daqui 15 dias já vai começar a trabalhar em cima do orçamento de 2021. É isso que a gente fala agora, Marcelo. Para os usuários finais, vai começar em novembro, mas para o pessoal aí da área de orçamento, já está começando agora. Eu vou comentar uma outra coisa que você também, gostaria que você também complementasse. Quando nós falamos de áreas corporativas, por exemplo, dentro da TOTS IP, então, primeiro nós temos um trabalho inicial do time do orçamento, né, na criação do cenário, e depois um segundo passo para as áreas corporativas. Vou dar um exemplo, RH. O RH faz um planejamento dentro da área deles, e esse planejamento do RH ele vai ser refletido nas unidades de negócios. Nós temos 5 unidades de negócios, e que recebem um orçamento do corporativo, né, e tem uma discussão de aprovação ou não desse orçamento. Claro que existem algumas premissas, mas
por exemplo, o Marçom, que é da área de marketing, ele também antecipadamente, antes da montagem do orçamento como um todo da companhia, as áreas corporativas fazem e apresentam para as unidades. Olha, eu estou imaginando em gastar na sua unidade, na sua região, tanto de marketing. O RH, ele comenta, olha, nós vamos ter confraternização nós vamos ter um gasto com o Dia dos Pais, coisa simples, por exemplo, mas que tem que constar no orçamento. Isso é muito comum, tá? Nos nossos clientes, geralmente eles fazem uma prévia, antes de iniciar oficialmente o orçamento, fazem uma prévia, como se fosse um planejamento estratégico, do que eles gostariam que a empresa deles fosse no ano seguinte, né? E começa essas discussões ali, um pouco mais assim, o nível mais acima, superior, e quando chega lá, assim, para pulverizar no centro de custos, aí até pode mandar essas telinhas já populadas, com uma prévia, isso aqui é mais você gostaria de acontecer. E o gestor de centro de custos vai mais a refinar aquela informação. Isso é muito importante, matéria, porque eu tenho relatos de clientes como a Veracel, por exemplo, que ela conseguiu reduzir, cara, as 8 ondas de negociações orçamentárias para 2. Antes o orçamento o ciclo orçamentário era muito extenso, era um mês, agora, cara, em uma semana eu resolvo. Por quê? Já veio uma métrica para mim, eu não estou assim, eu não vou dar um tiro no escuro. Eu já entendi qual é o planejamento estratégico da empresa, aí quer seguir por essa linha. Então, se eu quiser mudar alguma coisa, eu não vou poder fugir muito da curva, né? Vou ter que seguir mais ou menos essa orientação. Isso aí é a vantagem que a gente reduz aí as rodadas de negociações orçamentárias, encurtando o ciclo orçamentário. Legal. Bom? Bom, então vamos lá. Então, só recapitulando, eu já falei um pouquinho de conceitos lá no PowerPoint, eu já mostrei aqui um pouquinho de acompanhamento, né? Eu já mostrei aqui também como é que se elabora um orçamento. Eu acho que para orçamento, acho que esse assunto está bem legal, tá? Só para um ponto importante aqui, só para mostrar para vocês, como que eu crio versionamentos no Profis, né? Como que eu crio uma versão uma versão de orçamento. Isso no Excel lá dá um trabalho, você criar um orçamento novo, né? Agora para 2021, eu tenho que criar aquela parafernália toda de planilhas, eu vou pegar o dado realizado para colocar ali dentro, eu vou rever as minhas fórmulas, então eu vou verificar se as minhas fórmulas não quebraram os links, né, de uma planilha com a outra. Isso me dá, geralmente, aí um certo trabalho aí lá no Excel. Eu vou mostrar para vocês que no Profis, criar versionamentos é bem simples, tá? Eu posso criar uma versão realizada, são os números que vão vir lá do RP, né, lá de fora, não somente do RP, mas de outras aplicações de legados. Então, olha só, esse daqui é onde eu crio os cubos no Profis, ou modelos orçamentários. Eu tenho vários aqui, são nada mais né, um cubo, um modelo orçamentário, nada mais que uma base de dados segmentada por assunto, né? Então, se você ver aqui, por exemplo, eu tenho tem bastante informação. Olha isso aqui. Isso aqui é o meu modelo financeiro. Eu tenho aqui dentro um plano de contas, que eu tenho balance e caixa aqui dentro. Eu posso acompanhar e projetar essas contas, olha, por estrutura organizacional, por empresa, por unidade de negócio. Eu posso ver esse meu exemplo aqui por moeda, ao longo do tempo, e posso ver ela versionada, tá? Então, eu posso ver uma DRE realizada, uma DRE alçada, confrontar uma com a outra, uma DRS simulada, né? Então, para criar esses versionamentos, ó, é justamente nessa telinha, e tudo no Profis assim, gente, ó, botãozinho direito com mostra. Eu venho aqui, olha, eu vou ter aqui, por exemplo, a minha versão de orçamento, ó, 2021, olha, orçamento 2021, né? Eu estou aqui, olha, o range, né, de quando a quando vai essa versão de orçamento. Então, eu vou falar que vai ser de janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Tá? É aqui que eu crio até dezembro de 2040. Né? Então, olha só, gente, já está prontinha para ser orçada essa versão aqui, ó, uma atividade possível em alguns segundos. Matéria, a dificuldade de fazer uma versão no Excel. Como que é? É gigante, hein? Nossa, vira V2, V3, a hora que você vê, tem V34 e assim vai, né? Complicado. O Bruno também já passou por isso, né, Bruno? Já, não mais. Então, gente, é simples assim, tá? Como você cria uma versão de desvio, né? Aquela fatiazinha amarela que vocês viram no começo do nosso bate-papo aqui, ó. Eu vou chamar ele de desvio. Eu vou fazer essa versão que ela é calculada, ó, tá vendo aqui, ó?
e vou criar a fórmula que eu faço no Excel. Eu falo que o meu desvio é igual, é o realizado, ó, menos o meu assado. Tá vendo aqui? Ó, é assim que a gente cria. Ó. Né? 30% realizado. Olha lá, criei uma versão, tá, calculada. Então, quando eu for montar uma telinha, um relatório, eu já jogo a versão realizada, eu jogo o assado e jogo esse desvio, que é o um menos o outro. Eu tenho aqui minhas funções do Excel, se for isso, faça aquilo. Deixa eu habilitar aqui para vocês. Então, eu posso usar também minhas fórmulas do Excel. Essas regras matemáticas que eu estou colocando aqui para as versões, eu posso colocar para contas também. A minha receita bruta é igual preço vezes volume. O meu valor do ICMS é igual o valor bruto vezes... Né? Então, eu vou escrevendo essas fórmulas dentro do Profit, nas contas. É muito parecido com o Excel, tá? A gente não precisa reinventar a roda no projeto de orçamento, viu, gente? A gente pode já pegar a inteligência que vocês têm hoje aí nas planilhas e aplicá-las dentro do Profit. Então, é assim que eu crio os meus versionamentos, tá? A versão de simulação, o meu forecast, ó, criar um forecast no Profit é bem simples, ó. Eu vou criar aqui um forecast aqui, ó, né, ó, que eu vou falar que ele é a minha primeira revisão trimestral, né, de 2020, né? Se é a primeira revisão trimestral, quando é que ela vai começar? Ela vai começar lá em abril, porque aconteceu janeiro, fevereiro e março, passaram, em abril eu vou fazer uma revisão do que já passou, né? Seleção vai finalizar lá em dezembro de 2020. Então, vem aqui, olha como que é simples criar uma versão de forecast, né? Uma vez que eu fiz isso, ó, tá? O que acontece aqui? Ó? Eu criei uma versão de abril até dezembro, que eu vou replanejar esse período, tá? Mas em janeiro, fevereiro e março, ó, pegue o dado realizado. Ó. Então, ele já monta uma versão híbrida. Janeiro, fevereiro e março já aconteceu, ninguém mais mexe, né? Acabou. E eu vou rever dali para frente. Então, ele já mescla para você essas informações. Ele pega o orçamento que foi feito e eu vou replanejar, né? De abril até dezembro, e de janeiro a março ele pega o dado realizado que já está vindo para o Profit. Então, eu vou criando então, meu forecast 1, 2, 3, eu tenho aqui um 3 mais 9, 3 meses realizado e 9 planejado. Então, eu vou criando vários. Eu tenho clientes que fazem orçamento rolling forecast. Todo mês agora é uma versão nova. O próprio Círio Libanês, eles faziam um orçamento, uma revisão ao ano. Hoje eles fazem 2 por mês, fazem uma prévia quinzenal e o forecast todo mês, tá? Porque a ferramenta te dá aí esse mecanismo para você ter mais agilidade. Bom, pessoal, com relação ao orçamento, acho que é isso. Não sei se o Martel quer falar mais alguma coisinha. Eu queria explorar em 10 minutinhos um pouquinho o tema de fluxo de caixa. Tem algum assunto a mais que você quer comentar aqui, Martel, Bruno? Acho que ficou claro aí, Igor. Acho que só reforçar a importância aí desse ciclo de orçamento, né? Ele tem que começar agora, ainda mais numa implantação de uma ferramenta. A parte de aprovação, acho que a ferramenta dá um ganho tremendo para diminuir o ciclo, como você comentou, simulações, né? Mas acho que ficou bem claro aí. Depois a gente tem algumas perguntas. Acho que finalizando a parte do fluxo de caixa, nós caminharemos para as perguntas. Perfeito. Acabou que eu esqueci. Aqui é um exemplo de uma DRE que eu desenhei. A gente pode desenhar telas do jeito que a gente quiser, tá? Aqui eu estou vendo uma DRE por empresa, total empresa, unidade de negócio. Eu estou vendo ela ao longo do tempo aqui, eu selecionei março. Então, eu desenhei em 2 blocos essa DRE, o acumulado, né, do mês, que a gente chama up to date, né, um termo muito comum na área de vocês. Então, eu estou vendo aqui o de março, que é esse primeiro bloco, e estou vendo aqui o acumulado do ano, que é o somatório até março, né? Eu posso clicar, fazer drill, quero ver o que eu vendi aqui. Então, assim, esse é o que é o legal. O dinamismo não é um relatório estático no PowerPoint, num PDF, no Excel. Eu consigo ir clicando ali e vendo os dados no menor de detalhe. Igor, uma comparação bastante relevante, pelo menos para a gente aí, em termos de sazonalidade, é o ano sobre ano, né? Isso, esse ano, o ano anterior, mês anterior, esse mesmo mês do ano anterior, isso são as séries temporais que a gente cria no Profit, tá? A gente pode criar 6 meses atrás, a gente coloca... Aqui é só um exemplo, tá? Não quer dizer que só seja com essa visibilidade, mas eu teria mais colunas aqui, o ano anterior, mês anterior, o mesmo mês do ano anterior, 6 meses atrás, 6 meses atrás, a gente coloca todas essas séries temporais. É muito similar à do BI, né? O BI a gente usa muito nisso também. Então, já está pronto, é só arrastar os relatórios. Então, é isso, gente.
É claro que, se alguém quiser ver mais detalhes, a gente pode estar marcando em outras demonstrações mais específicas. Eu não falei nada de hoje de produção, né, custo de produção. Eu tenho vários cases aqui interessantes, onde já no volume de vendas, a ferramenta já me gera o custo de produção daquela minha venda, né? Uma manufatura, por exemplo, com ficha técnica, com rateios das mesmas despesas operacionais, por linha de produto. Então, assim, é um assunto bem interessante também, que a gente pode qualquer dia também conversar. Bom, indo agora para o fluxo de caixa, tá? Mesma plataforma, é tudo Profits, né? Só que aqui é o Profits aqui já focado já no tema fluxo de caixa, tá? É um outro portal que eu montei, como eu te disse, a gente pode montar vários portais. Eu posso fazer um single sign-on, ou seja, uma autenticação automática, ou forçar um acesso, tá? Via senha, aí é a tua governança que vai decidir. Então, aqui, olha, eu já posso ver um portal com algumas informações, tá? Eu estou vendo aqui a Prof. São Paulo, aqui já é a geração do meu caixa, aqui está mensal, tá? Mas eu tenho um gráfico lá embaixo que ele me mostra ela diário. Então, eu estou vendo aqui a posição do meu caixa aqui mensalmente. Essa linha verde aqui no meio seria o meu ponto de equilíbrio, né? O ideal, né? É que eu fique sempre verde. Quando ele muda, começa a mudar de cor e fica amarelo, porque já está ficando uma situação esquisita. Tem tudo para o meu caixa fechar negativo naquele dia. Ou quando ele está em vermelho, já está complicado. Essa linha aqui, quase que transparente aqui em cima, é a minha tendência, tá? O que está em azul aqui são as minhas entradas, salmão as minhas saídas. É um layout que eu desenho, tá? Eu poderia ver outras empresas, a ferramenta é multi-empresa, tá? Eu poderia selecionar aqui, por exemplo, eu posso ir descendo para outras empresas, então acho que eu não tenho dado ali nas outras empresas. Nesse caso aqui, não tem, porque tem, é que estava escondidinho aqui, perdão. Então eu poderia ver, por exemplo, a Profits Minas Gerais. A Profits Minas Gerais, gente, mais uma vez, é tudo fictício, tá? Aqui são massa de dados teste aqui, com inputs manuais, então é tudo uma grande brincadeira. Então, se você reparar aqui, a Profits Minas Gerais, ó, se você ver, ela teve um problema de caixa. Ela teve, ó, lá em fevereiro. Meu caixa fechou em 6 mil reais negativos. Ó, em agosto, esse mês, ó, eu já estou aqui já preocupado. Por quê? O que está previsto acontecer aqui é o seguinte, se tudo acontecer conforme previsto no RP, tudo que eu vou pagar, tudo que eu vou receber, né, e outras movimentações de entradas e saídas, o meu caixa está no limite aqui, ó. Se acontecer alguma coisa fora do previsto, ó, possivelmente, o mês de agosto eu vou também ter um mau resultado. Tá? Eu vou voltar para a Prof. São Paulo, porque eu tenho mais informações lá. Aí eu tenho aqui gráficos, né, por exemplo, de pizza, onde eu posso ver as minhas entradas e saídas por banco, por natureza. Né? Você está acabando de dar um refresh aqui na tela? Então, olha só, eu posso ver aqui por bancos, o adiantamento salarial, né? Aqui é por natureza. Um pouco mais abaixo, eu tenho aqui também só um minutinho, pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui também um gráfico, tá? De fluxo de caixa aqui, é diário. É claro que analisar esse gráfico aqui dessa forma é complicado, né? O legal é a gente ir dando zoom em alguns momentos de picos, né? Seja para cima ou para baixo, e eu tentar analisar. É exatamente esse mesmo gráfico aqui em cima, são as mesmas informações, só que aqui eu tenho diferente. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, e dar um zoom aqui em dezembro. Isso que é legal. Ele vai mostrar o seguinte, ó. Lá no dia 18 de dezembro, estou em agosto, eu já estou vislumbrando um problema de caixa em 18 de agosto. Ó. O meu caixa vai fechar lá negativamente, lá no dia 18, vou ficar devendo 158 mil reais, se tudo acontecer conforme previsto. Né? E eu só estou reparando aqui que lá no dia 23, ó, eu tenho dinheiro, né? De repente dinheiro de contrato, de uma venda prevista nesse mês, então eu começo a fazer simulações. Por que eu não negocio com meus fornecedores? É claro que antes eu vou fazer uma simulação, né? Eu faço uma simulação para negociar com fornecedores e jogar esses títulos, né? Postergar o pagamento desses títulos para daqui a 5 dias, né? Lá para o dia 23, né? Uma coisa que talvez o fornecedor aceite, por 3 dias, são 5 dias apenas. Ou então antecipar recebimentos, ó. Eu vou ver, negociar com os clientes para me antecipar para essa data para compor meu saldo. Então, eu vou baixar resgatar uma aplicação financeira, vender um ativo. Então, essa é a ideia da ferramenta. Como que eu faço isso? Ó? Aqui nesse menuzinho aqui, Cash Flow, eu consigo ter essa visibilidade. Ó. Tenho aqui umas visões mensais, tá? Visões diárias. Eu vou na diária que a pessoa gosta de ver. Né? Aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui isso aqui é um KPI, tá? Essa reguinha é um KPI. Ela me mostra, quando está vermelho, é porque eu vou ter problema de saldo naquele dia. Quando ele está verde, está bacana.
quando não tem nada, não tem movimento naquele dia. Fim de semana, feriado, né? Isso aqui é uma versão minha já simulada. Se eu pegar a versão original, que está realmente previsto no RP, ó, eu tive gargalo no dia 7, dia 8 de agosto, tá? No dia 11 eu também tive gargalo. Na previsto eu tenho um gargalo no dia 18, 21, então hoje está vermelho. São os dias que eu vou ter que fazer alguma coisa para poder resolver essas situações. Geralmente, o pessoal do Excel, né, o pessoal da tesouraria que usa o Excel, eles têm um trabalho enorme, porque eles, além de fazer essa análise que eu estou fazendo, eles têm que preparar os números. Aqui eu só me preocupo com a análise, porque prepara os números para mim é o Profit. O robôzinho já está buscando essas informações no banco, via Van, via WebSet, está buscando informações para mim lá no RP, em outros sistemas legados, né? Então, olha só, vou voltar aqui para a minha versão de planejamento, onde eu estava brincando com esses números, ó. Por exemplo, aqui, ó, dia 20, ó, está previsto o meu caixa fechar em R$34 mil negativos, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Tá? Eu posso tentar aqui, de repente, em saídas, negociar. Por exemplo, eu tenho aqui o Adeilson, que é o advogado da empresa, que eu posso negociar esses serviços jurídicos dele. Em vez de eu pagar ele no dia 20, ó, eu vou simular, eu vou jogar esse cara aqui no dia 30. Eu venho aqui, olha, eu vou remarcar, vou botar aqui dia 30, porque dia 30 eu sei que eu vou ter dinheiro para pagar. Né? Joguei para lá, né? Ele está lá no dia 30. Você vê que no dia 30 já mandei esse lançamento para lá. Lembrando que eu não estou alterando nada no RP, viu, gente? Eu estou dando uma visão aqui, o personal e gerencial aqui dentro do Profit, tá? Voltando para o dia 20, ó. Eu só joguei esse título para frente, não resolveu o meu problema. Eu ainda estou negativo, lá. Ainda estou R$9 mil negativo. Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui, olha, e simular uma entrada. Um resgate de aplicação, por exemplo, aqui, olha, eu vou baixar um rendimento de aplicação de R$30 mil lá do Banco do Brasil, né, ó. A conta aqui, eu vou botar aqui resgate de aplicações, onde que eu tenho aqui? Rendimento de aplicações, né, ó. Rendimento de aplicações. E vai no dia 28, ó. Vou colocar o histórico, ó. Resgate para compor saldos, né, do fluxo de caixa operacional. Então, gente, aí é o que o pessoal de tesouraria já faz hoje, né, manualmente lá no Excel. Uma vez que eu fiz isso daqui, olha, bom, agora o meu caixa nesse dia está resolvido, né? Parece que está resolvido. Se você ver aqui, olha, o meu saldo ali agora está positivo. Ou seja, baseado para previsto acontecer, eu fiz ali alguns ajustes manuais ali, alguns provisionamentos. Eu poderia jogar aqui, de repente, numa dessas datas, um contrato que eu fechei, que não está nem no RP ainda, né? Mas eu sei que já fechou e esse dinheiro vai entrar no tal dia, porque eu vi a proposta, mas a proposta não fizeram o upload ainda no RP, né? Então, eu já poderia provisionar isso aqui também, ok? Tudo bem, pessoal? Acho que é uma ferramenta que ajuda bastante aí o dia a dia. Eu tenho uma parte interessante que é de gestão de atrasos, né? De maneira bem rápida. Eu estou vendo aqui, olha, por exemplo, nessa caixinha, os meses que eu tive, assim, pendências, tanto de pagamento quanto de recebimento. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, eu estou vendo aqui o mês de janeiro. Janeiro, eu tive aqui, olha, por exemplo, não entrou para mim esse numerado, R$45 mil. Eu posso clicar aqui e ver o que está acontecendo, quais são, né, os meus lançamentos dessa data, tá? Eu poderia, por exemplo, chegar aqui e renegociar esse cara, esse de 13 mil aqui, olha, o meu fornecedor falou que vai me pagar agora no dia 31 de agosto, ó. Eu posso remarcar ele, né? E eu vou controlando essas remarcações. Quantas remarcações é como se fosse negociações, né? Quantas eu tive até agora, né, para cada lançamento desse? Então, isso fica legal. Aqui em julho, por exemplo, eu tenho muitos lançamentos também. Deixa eu ver aqui. Está lá no final, olha. Títulos que eu não paguei, que eu não consegui pagar. Ó. Esse aqui, por exemplo, já teve uma remarcação. Esse título venceu em dezembro. Eu negociei com o meu... Gente, mais uma vez, é tudo brincadeira aqui, tá? É tudo massa de estratégia. E eu negociei esse título aqui para essa data, né? Aqui para o dia 30 de julho, e eu também não honrei meu compromisso, eu não paguei, né? Eu vou tentar negociar de novo, então vai aparecer uma outra remarcação, vai ser incrementado. Gestão de vencimentos é uma novidade, uma ferramenta que é bem bacana. Aqui eu consigo, o que as pessoas chamam, né, de aging, né? O famoso aging. Eu consigo ver aqui, por exemplo, de versões que eu já criei, eu consigo ver do dado aqui, original que está vindo lá do RP, tá? Então, eu estou vendo aqui o seguinte, hoje é dia 13, né? De agosto,
13 de agosto, e eu estou vendo aqui, né, tudo que venceu de 30 dias para trás, de 30 a 90 dias, 91 dias a 180 e mais de 180 dias. Isso aqui geralmente são as unidades que o mercado trabalha, né? Então, aqui é o que venceu, aqui é o que vai vencer, ó, aqui é o para frente, né, o dia 13. Eu posso clicar em qualquer lançamento desse e ver aqui embaixo o que tem dentro daquele valor consolidado. Tá vendo aqui? Então, é uma grande novidade. Pessoal, criar versões no Profits de fluxo de caixa também não é uma atividade difícil, tá? Eu posso vir aqui, olha, adicionar uma versão nova, onde eu dou um nome aqui qualquer, olha, cenário, TOTOS, IP, pandemia, pessimista, um nome qualquer. Se ele é do tipo planejado, se ele é do tipo realizado, se ele é do tipo planejado, de onde que vem aí as informações, tá? Tá vindo do que está lá na IP, tá? Lá no dado original, ou vai ser a partir de uma outra versão que eu já tenho aqui, ó, essa que eu brinquei agora, que eu provisionei, que eu joguei coisa para frente, que eu antecipei pagamento, eu posso já tirar uma cópia dela aqui agora, porque eu quero apresentar essa simulação que eu fiz e mais algumas que eu fiz depois dela, né? Eu quero ir preservando as fotografias. Ou então, quero que venha lá do original, lá venha diretamente do RP para mim. A data inicial é sempre a data de hoje para frente, porque é um planejamento, eu estou olhando para frente, tá? E eu posso colocar aqui, por exemplo, até onde eu quero a data final dessa minha versão. Eu mando ele já aqui calcular para mim o meu saldo, ó, tá? Se inicial, ele baseado no histórico, ele já calcula o saldo inicial, e um fluxo de caixa nada mais é do que saldo inicial, entradas e saídas e saldo final, né? Esse tema é simplesmente isso, tá? Mas é um item, o Igor, é um item extremamente importante, né? Nesse cenário que nós enfrentamos, né? O que mais se ouvia era preservar o caixa da empresa, né? Preservar o caixa da empresa. E muita gente, acho que todas as empresas se viram numa situação de como é que eu faço isso? O que eu tenho que renegociar? Isso eu consigo empurrar lá na frente? Melhora meu caixa? Preserva, não preserva? Então, a ferramenta trazendo esse cenário, ela atende muito o que vivenciamos aí nos últimos tempos de uma forma muito, muito rápida, né? O que eu tenho que preservar, o que eu tenho que renegociar para preservar o meu caixa, né? Isso aí. Isso é muito importante. Há muita evidência, né, Martelli, esse assunto aí. Inclusive, o Bruno, né, o Bruno Felizardo, o Bruno aí, nosso amigo Bruno, ele tem essa versão também do TM aí, que a gente chama de Trizzle Management, é do Profits, um módulo de fluxo de caixa do Profits, né, Bruno? Você tem utilizado aí também, né? Acho que está finalizando a implantação, né, Bruno? Isso, estamos finalizando a implantação e já temos alguns benefícios aí. Bacana. Visualização dos dados. Muito bom. Pessoal, eu acho que a gente pode abrir agora a parte de questionamentos, né? A gente ultrapassou aí, acho que uns 10 minutinhos do prazo do Márcio. Perdão, Márcio, porque às vezes a gente se empolga. Mas a gente está aberto agora aqui a tirar dúvidas, se quiserem ver alguma coisa a mais, estamos à disposição. O Marção, nós temos a apresentação do Bruno, acho que você solta aí para mostrar um pouco disso num cliente nosso, né, bem significativo aí, acho que dá uma mensagem, e depois a gente vai para as perguntas, Marção, pode ser isso? Ou você prefere inverter? Eu já coloquei, vocês estão vendo aí na tela? Está no mudo. Vocês estão vendo aí na tela a apresentação? Sim, estamos vendo. Tá bom. Um minuto eu consigo mostrar os benefícios. Os detalhes todos o Igor já mostrou, né? O Martelli também já mostrou os detalhes, então eu vou focar apenas nos ganhos aqui da apresentação, o que foi assim, porque o mercado é muito competitivo, né? Nosso setor é muito competitivo, então quando a gente implanta uma ferramenta, aqui se não tiver ganho, não implanta. É mais ou menos assim, o Igor já sabe como que funciona. Então, falando um pouquinho, a LSL é uma empresa de logística, nós atendemos a Honda Automóvel. Nós somos o braço de logística da Honda nesse sentido, né? Então, essa é a nossa estrutura de negócio. Nós temos 3 unidades de negócio e administração, que é a parte 4W carros, motos, a parte de peças, que nós temos no Nordeste, em Indaiatuba,
né? E o nosso headquarter aqui em Paulínia. Nós reportamos para a matriz no Japão. Essa matriz é a Honda Logistics, né, nossa matriz, através do SAP. No Japão, né, a Honda é a Honda Motors, né? Então, as unidades, elas estão, só para falar um pouquinho da tecnologia, as unidades, elas estão em Excel, a matriz está em SAP, a controladoria nossa está em TOTS. Então, nós fizemos a integração, a padronização do Profits para atender essa estrutura aqui. Nós não ficamos criando os cenários, nós pegamos, adaptamos, nós jogamos o Excel da matriz para dentro do Profits e jogamos o Report Package, né, que é o do SAP. Em apenas um dia, o fechamento está pronto no terceiro dia útil, então no quarto dia útil nós estamos com todos os formulários preenchidos para envio ao reporte, e nós temos, assim, alguns reportes, como o balanço, nós já temos toda a parte de DRE fechada, a contabilidade precisa de mais 2, 3 dias para fechar o balanço. Fechando a contabilidade, no mesmo dia ou no final do dia, nós já temos o balanço feito dentro da ferramenta, né? Então, focando apenas nos ganhos, então, só mostrando que a empresa, ela tem um orçamento desde a criação, nós temos 12 orçamentos por ano, tem um orçamento inicial no começo e que começa em abril, nosso ano é o ano japonês, né? Então, nós uma projeção 10, que é as projeções intermediárias, né? Então, esse daqui é uma pasta, cada quadrinho daquele era um orçamento, então eu fiz aqui de uma forma bem simples, cliquei com o botão direito de uma pasta de apenas um orçamento, né? Aqui está meio desfocado, mas está mostrando aqui, ó, 209 arquivos, 24 pastas. Isso daqui hoje desapareceu, né? Esse daqui que é focado em resultado, essas coisas e tal, né? Um projeto não passa se não tiver o tal do ROI. Então, a gente inverteu a implantação do software, começando o software pelo acompanhamento do orçado real, a consolidação financeira e os demonstrativos financeiros, porque nós utilizamos o Profits para estar fazendo a automatização do nosso setor e integrando toda a contabilidade ao reporte para fora, né, que a gente faz para o Japão. No próximo item, é o que a fase, né, receitas, despesas, DRE e outros. A elaboração do orçamento aqui não está verde, mas na data de hoje nós já terminamos, né? E agora a gente está finalizando a implantação do fluxo de caixa. Então, esse slide está um pouquinho desatualizado, ele já está o orçamento implantado e o fluxo de caixa está finalizando. Então, esse daqui é a estrutura que nós utilizamos na controladoria, tá? O organograma do projeto. Esses são os usuários da primeira fase, agora nos usuários da segunda nós já temos aqui a segunda fase implantada, mas nós temos como os usuários. Aqui também está o vice-presidente, mas hoje o presidente já tem acesso, então está o presidente com acesso, diretor financeiro, na segunda fase, esses diretores, né, que é diretores de RH, de motos, automóveis, auditoria, todos já estão com acesso. Está um pouquinho desatualizado esse material, porque todos os diretores já estão com acesso, e os gerentes estão com acesso, e as pessoas-chave que fazem o orçamento também já estão com acesso. E até tem uma história para contar, mas devido ao tempo, que quando nós lançamos, só rapidamente, que quando nós lançamos o Profits, e a gente consegue ver as despesas apenas com um clique, né, o Razão, ele agora está na nossa mão, porque nós temos o comparativo, que com o botão direito abre o Drill Across e mostra toda a parte de despesa. Então, como era um dado difícil de se conseguir, o vice-presidente colocou os diretores e alguns gerentes na sala, e aí eu fui mostrando na tela
como que a gente intimidação nada, mas foi para mostrar que chegou a era da transparência, né? Então, isso daí foi um benefício muito grande para a empresa. Aqui foi o cronograma, a gente fez, esse cronograma está vezes 2, a gente fez a implantação de março a setembro, só que tinha um cronograma que nós fechamos com a consultoria, né, com a parte da Profit, só que para implantar nós multiplicamos por 2 para não ter... Ô Bruno, acho que é interessante você suprimir a sua câmera para fluir melhor, acho que só voz, por gentileza. Você está argumentando que foi de março a... Uhum. Na proposta era dividido por 2, na proposta comercial, só que nós, em termos gerenciais, nós pegamos a proposta, multiplicamos por 2 as datas, né, e fizemos aí de março a setembro, porque qualquer atraso, a gente tinha um prazo aí, e visto na organização, a gente não apresentou nenhum atraso na implantação, né, porque como o cronograma estava, vamos dizer assim, se tivesse algum atraso, para não atrasar para a organização, porque tem um acompanhamento na parte da diretoria, nós multiplicamos o cronograma por 2 e entregamos o projeto com antecedência. Alguns clientes tomam essa decisão, viu, Bruno? Eles são assim, mais conservadores, preferem criar uma expectativa maior, né, para não ter aquela cobrança, né? Cadê meu projeto? Cadê meu projeto? Que é um projeto que o chefe acessa, né, cara? É um projeto do chefe. Mas com a Profit nós mantemos o cronograma comercial. Tivemos 2, né? E deu tudo certo, né, Igor? Deu tudo certo. Fizemos dessa forma, né? Com a consultoria, um cronograma, e com a diretoria e presidência, outro cronograma. E aí a gente entregou o projeto com antecedência, né? Então, próximo item, o que foi feito, né? O que foi feito, fizemos os ganhos, né? Tivemos aí revisão do plano de contas, centro de custo, agrupamento de contas, da KPMG. Então, quando a KPMG faz uma reclassificação, no parecer, a gente já tinha fechado antes e já consegue até questionar a KPMG por que ela está mudando de conta uma despesa. Antes, nunca, isso daí era impensável a gente questionar a KPMG os dados que ela está trazendo, porque a gente tem um agrupamento da KPMG dentro do Profix. Então, na hora que a KPMG nos entrega os relatórios, se não bate com o Profix, a gente questiona. Se tiver algum problema nosso, a gente vai lá e acerta o Profix. Se tiver um problema deles, a gente está corrigindo 2, 3 anos atrás, né? Então, teve a verificação do agrupamento de contas da matriz, o agrupamento de contas da holding, né? Eliminação de diferença entre os relatórios, né? Hoje a gente não tem tanta diferença mais, né? Na verdade, zeramos a diferença, principalmente com a KPMG. Então, teve um melhor entrosamento das equipes, e agora aqui um pouquinho da geração do usuário do Profix, né? Agora que a parte técnica, acho que o Igor já apresentou. Cada usuário só consegue ver o seu centro de custo, desenvolvimento de parametrizações, validações, modelos, tudo isso daqui é a parte técnica, tá? ETL, essa ETL aqui, o nosso Profix a gente sempre enxerga ontem, tudo que aconteceu até ontem, mas no dia do fechamento, a gente pede para o Kita, que é o supervisor, ele roda, por exemplo, terceiro dia útil fecha. Então, meio-dia, 2 horas da tarde, a contabilidade está fechando. Então, 3 horas da tarde, em vez de a gente esperar outro dia para enxergar o fechamento, já tem o resultado completo. E antigamente, como o Profix está na tela do presidente, o presidente ele via o resultado 1 ou 2 semanas depois. Hoje, no quarto dia útil, ele já está chamando os diretores aí, a equipe dele, para estar vendo o que aconteceu na empresa, né? Então, os resultados. Esse daqui é uma telinha que hoje a gente aboliu a geração de razão, porque todo o razão já está no direito, abre o razão.
Então, a geração de razão dentro da empresa foi abolida. Hoje não se gera mais razão. E por que não gera razão? Porque a ferramenta tem confiabilidade. Se não tivesse, mesmo com a ferramenta, estaria gerando razão até hoje. Mas hoje o Profix ele bate até a vírgula com a contabilidade, então não tem problema. Então, isso daqui é uma tela de reporte para a matriz no Japão. Então, é a carinha do lado esquerdo, a cara do para estar preenchendo esse relatório, esse formulário para a matriz. Então, hoje a gente gera o relatório, né, copia, cola no reporte da matriz e manda para a matriz. E a gente não altera as contas, porque o agrupamento a gente tem confiabilidade, se tiver algum erro, a gente arruma na raiz, se precisar reprocessar, a gente reprocessa o Profix, ele sai no relatório, a gente cola no relatório e envia para a matriz, no Japão. Então, aqui alguns ganhos. Em primeiro lugar, foi a transparência, então esse foi o principal ganho, só que o ROI está embaixo, né? O ROI foi a redução de 53 horas na consolidação dos resultados mensais, redução de 5 horas no processamento do razão, redução de 48 horas de integração de planilhas Excel, redução do trabalho manual, aumento da velocidade de tomada de decisão. Exemplo, né, assistência médica saindo do controle, toma ação. Exemplo, mão de obra da unidade com aumento acima do volume, toma ação. Informações precisas, agilidade no processo de obter informações, redução do número de planilhas de contas, então, todos os agrupamentos estão dentro do Profix e essas planilhas nós eliminamos. Gestor de cada área tem conhecimento dos seus gastos. Antes, ele tinha noção, ele tem experiência, 10 anos de casa, tal, ele sabe responder. Só que antes ele respondia com base em noção e respondia por lógica, os desvios. E hoje ele responde com dados. Então, essa daqui é uma mudança para o gestor. Houve vários elogios por parte dos gestores que nós temos aí espalhados no Brasil, né? Então, é histórico de informações facilmente acessados e a integração de informação orçada e no sistema, não precisa mais estar trazendo a informação do TOTS, que está na parte do TOTS, a informação do Excel, comparando um com o outro para poder ter as diferenças, né? Então é isso, né? Os próximos passos aqui, a segunda fase é o cálculo de orçamento, que nós já finalizamos, e de RH está finalizando. O fluxo de caixa também está finalizando, e por último é o balanço. Então, esse daí eu tentei passar bem rápido, tá? Da implementação do Profix aqui na empresa, tá bom? Ô, Bruno, obrigado. Acho que ficou bem claro aí, não? Que como melhorou bastante o processo aí de orçamento, né? E os ganhos que teve na LSL. Um cenário bem complexo, bem distribuído, mas que o Profix ajudou bastante aí. Obrigado novamente, Bruno. Muito obrigado. Marcão, vamos para as perguntas? Vamos, vou ativar aqui o modo. Posso colocar na sequência, Martelli? Você Por quer favor. Vamos lá. Acho que tem uma do PCO que talvez a gente vai deixar anotado e nós vamos depois entrar em contato, né? Uhum. Vamos lá, essa acho que é mais para o Igor, ver se tem esse histórico aqui. Falando em despesas com folha, como exemplo, é possível ter uma gestão proativa nos gastos, levando em conta que a despesa de folha é contabilizada apenas no final do mês. Exemplo, durante o mês eu consigo ver, por exemplo, que já estourei em hora extra? Sim, você pode. Deixa eu estar habilitado o meu som aqui. Você pode sim, você não precisa esperar fechar a tua folha para você ter acesso às informações. É só você schedular as cargas. Assim, mesmo com a folha ainda não fechada, em andamento, eu já posso ir apurando isso, a quantidade de horas que a gente está trabalhando, tá? Não precisa esperar fechar, não. Eu posso ter isso aí diariamente, inclusive. Isso é muito importante. Se olhar a TOTS IP, por exemplo, Igor, quase 80% da despesa é mão de obra, né? Capital humano, né? Isso aí. É por isso que eu vendi um projeto para vocês, Martelli. Então, o volume, depende de uma indústria, que talvez o volume de transação de despesa é maior, né? Numa parte de serviços, essa pergunta é muito válida. Obrigado pela contribuição aí, Xavier.
Pergunta do Elder, relacionada ao cloud da TOTUS. Qual a conectividade da ferramenta com o cliente TOTUS Cloud? A sincronia das informações é online, conforme as operações, ou é preciso algum tipo de integração? Não, olha só, hoje tem, independente de ambiente, se o Profis vai estar no cloud da TOTUS, se ele vai estar em loco, se ele vai estar hospedado em algum outro data center, da preferência do cliente, não importa onde o Profis vai estar instalado, tá? A integração com o RP ela é garantida de 3 formas, tá? Que é o time de TI que vai avaliar qual a melhor opção. O Profis já tem um ETL nativo, inclusive acho que é o que o Bruno usa, tá? Ele já tem um ETL dentro da aplicação. ETL é um termo muito comum, né? Utilizado em integrações, que é extrair os dados de algum lugar, transformar e carregar em outro lugar. E esse ETL do Profis, eu posso fazê-lo via query, né, acessando tabelas do banco de dados, de onde vai vir as informações, ou via arquivo. A gente define o layout e a gente começa a carregar esses arquivos. A grande assim, novidade, né, uma novidade já velha, né, é que a gente tem também um conector, né, que ele permite essa integração tudo via web service, né. Então, você tendo, de repente, o TOTUS em cloud, o Profis em loco, ou o Profis em cloud também, no mesmo datacenter separados, esse conector permite também que esteja integrado, tá? Falando em integração, não é nada absurdo não, viu, gente? Vamos fazer uma grande leitura aí, não é aquela integração financeira contábil que assusta todo mundo. É uma leitura que eu vou fazer na base de dados de vocês, onde eu vou trazer plano de contas, centro de custos, eu vou trazer lá produtos que vocês vendem, clientes, eu vou trazer o dado realizado todo dia, toda hora, uma vez por mês, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente traz para dentro do Profis. E está garantido, respondendo, sim, está garantido a conectividade. Próxima, Marson. Essa ferramenta conversa com RP-RM da TOTUS? Sim, temos inclusive vários cases, tá? Mesmo com o RM só para folha ou com o RM com o back-office completo, tá? A gente tem todas as situações. Legal. Deve estar perguntando aí o tempo, não? Quão rápida a implantação? Deve ser o prazo de implantação, né? Costuma ser uma implantação rápida, assim, é claro que cada empresa define a sua estratégia. O Bruno, ainda da LCL, definiu ondas, né? Ele não implantou tudo uma pancada só, ele criou ondas, de acordo aí com a dor deles, com as expectativas aí da diretoria. Mas, geralmente, um projeto completo, se a gente pegar do início ao fim, em torno de 3 a 4 meses, tá? E não eu tenho que esperar 3, 4 meses para começar a usar a ferramenta. É um projeto totalmente faseado. Por exemplo, tem muita empresa que vai começar o orçamento daqui a 2 meses, né? Pô, então não vai dar tempo de comprar o Profis? Dá. A gente pode já começar a implantação agora, a gente já deixa pronto o que você vai precisar para fazer a coleta dos números orçamentários, né? O workflow pronto, telas prontas. Aí, depois disso, que eu vou trabalhar com a integração para trazer o dado realizado. Então, existem várias estratégias, tá? E eu não vou usar o Profis só para fazer o orçamento, né? Eu também vou usar ele para acompanhamento. Então, eu já posso, inclusive, esse ano, para quem vai começar um projeto agora, eu posso trazer o orçamento que eu fiz no ano passado para dentro do Profis, tá? Eu já estou trazendo dado realizado e já posso fazer no acompanhamento esse ano ainda, fazer as últimas revisões orçamentárias do ano, né? Então, é uma implantação, é um tiro curto, viu, gente? Não é nada, eu não te diria que é um tempo muito longo, não. Mas, ô Igor, só para complementar, para 2021 tem que começar já, né? Essa em agosto, é a dica. É hora que piscar, nós já estamos em 2021, aí montar em 2021 acho que não é positivo, né? Esse é o momento sazonal, viu, Martelo? É o momento que a gente mais vende projetos, mais implanta, é o 3º trimestre, porque as empresas estão se preparando para usar essa aplicação agora já no 4º trimestre. Como eu comentei, nós já fizemos uma reunião para falar de 2021, estabelecemos que daqui 15 dias vamos começar a estruturação, depois mais uns 15 dias áreas corporativas que devolvem, depois unidades de negócios. A hora que você pisca, o Papai Noel já chegou, né? É bem corrido. Perfeito. Bom, esse questionamento aí, Marson, sobre a conectividade, tá? É claro que quando você está no ambiente cloud, as portas se fecham ali para poder acessar bases, tabelas. Aí a gente trabalha com serviços de mensageria ou via web service. Hoje, por exemplo, qualquer ferramenta da TOTUS hoje, ele tem uma saída web service. Acho que é até licenciado, né, Martelo? Aquele Connect lá, e-Connect.
Tem um nome, eu sempre esqueço o nome. Então, assim, uma vez que você tem esse Connect aí habilitado, né, licenciado pela TOTOS, ele já está me fornecendo uma série de dados via Web Service. Lembrando que o Web Service, gente, é como se fosse várias gavetas, né? Que o teu RP está colocando à disposição de outras aplicações para poderem consumi-las. Então, você vai ter uma gavetinha lá de meia, uma gavetinha lá de boné, uma gavetinha de gravata. Então, o professor vai lá, ele já vê qual gavetinha que ele quer consumir, que a informação abre e consome a informação. Então, assim, geralmente, via cloud, a gente usa aí o conector para fazer essas integrações via Web Service, tá? Ele está questionando isso porque ele falou que ele está migrando o RM para o cloud da TOTOS agora, então é uma preocupação disso, né? Então a gente tem clientes hoje no cloud da TOTOS com Profix, então não é uma barreira. A gente tem todos os cenários, inclusive, Marção, complementando o que você disse, eu tenho clientes que o RP está na TOTOS, que a Folha está em loco, que não sei o que está lá em outro data center, outro é um CRM cloud, aquele de outro fornecedor. Então, assim, eu consigo trazer, né, todas as informações para dentro do Profix. A gente cria aí um DW, né, é um data stage, é uma base de dados intermediária, onde eu faço uma unificação de conceitos, onde eu consolido todas as minhas informações ali de diversas fontes de dados e daí eu mando para o Profix. É a nossa metodologia de trabalho. E uma última pergunta aqui, do Gabriel. Dentro do orçamento detalhado, onde precisa ser justificado, é possível fazer um contexto juntamente com produção versus unitário para gerar um orçamento total? Sim, aí na verdade seria um orçamento assim pelo que eu entendi na sua pergunta, um orçamento a partir de premissas, né? Onde o cara informa as quantidades, né? Eu estou informando as quantidades que eu vou vender, por exemplo, no orçamento de receitas. A minha área de estratégia de mercado está definindo ali valores de vendas, né? De margem, e a área de suprimentos está colocando valores dos insumos. Então, eu vou entrando com minhas informações no menor nível de detalhe para chegar ali no meu consolidado, no meu total, tá? Então, eu posso fazer, assim, um orçamento unitário chegando ali no total, tá? Bom, perguntas que a gente tinha aqui é isso aqui. Obviamente, se alguém tiver mais alguma dúvida, na avaliação, no formulário de avaliação, pode colocar a dúvida que a gente entende ela e depois a gente responde, tá? Ok. O formulário o pessoal vai receber, certo, Marção? Vai receber, eu estou colocando aqui em cima, em algum lugar aí tem um botão para, se quem quiser já preencher agora, tem um botão em acessar a avaliação, mas a gente vai mandar por e-mail também. Como eu comentei no início, a gente já separou os links dos últimos webinars sobre o PCO no Proteus, sobre o controle orçamentário no RM, para fazer essa parte do controle, das travas dentro do RP. Então, quem tiver interesse, está indo no e-mail a gravação desses webinars, junto com esse formulário para vocês avaliarem o evento, colocarem alguma necessidade, algum interesse sobre a plataforma para vocês, tá bom? Ok. Bom, eu gostaria de agradecer o Igor, agradecer o Bruno. Acho que estamos 10 minutos aí do tempo estipulado, mas acho que foi muito rico, né? O Igor aí dominando toda a parte de ferramenta. Eu tentei contribuir muito com a parte do processo e da cultura do orçamento, que foi um grande ganho aqui na TOTOS IP, né? Não só a ferramenta, de novo, você não tem a cultura, né, Igor? Você faz lá justificativas e não tem que explicar. O Bruno colocou bem também as explicações via dados e não por lógica, mas essa cultura que nós implantamos, esse processo de orçamento, foi muito positivo na TOTOS IP, com reflexos assim, significativos na nossa margem operacional, só por conta de uma cultura de orçamento, de acompanhamento, de elaboração mais assertiva, acho que foi muito positivo. E aí, a cultura das áreas, né, Martelli? Eu falo com propriedade, porque tenho a área de arquitetura e marketing, acaba fazendo com que as áreas também passam a perseguir, né, passam a ter a cultura do planejamento orçamentário, perseguir o orçamento, acompanhar. Então, é importante na estrutura inteira da empresa. Acho que os números chegando para os gestores, né, a gente tinha casos de gestores que não sabia direito quanto era a despesa da unidade, Igor. Ou colocando assim, números, quanto você acha que a despesa estava? O número informado era achava que era por ano todo, era só um mês aquilo, né?
Hoje já está muito mais visível. E aí, com a ferramenta, vai aumentando. Mas minha contribuição era mais na cultura aí, que da parte da ferramenta, o mestre é você. Então, novamente, obrigado, Marçom, pelo convite, Igor, pela contribuição, e seguimos aí com o questionário, dúvidas, estamos à disposição. Igor, fique à vontade. Bruno, muito obrigado. Só para agradecer o convite que vocês me fizeram, é sempre bom falar de planejamento orçamentário. Já tem aí, acho que quase 20 anos que eu só faço isso. Então, é um assunto que eu gosto muito. Obrigado por tudo. Se alguém tiver algum interesse em ter uma demonstração mais específica do negócio, apresentando um case, conte conosco aí. O Marçom é o focal point. Ele pode aí fazer essa conexão entre a gente. Muito obrigado por tudo. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.